bem-vindas ao nosso grupo de mulheres. Fiquem à vontade para falar, para orar, para cantar, para dar glória a Deus. Antes da gente iniciar o nosso culto hoje, estou muito feliz mesmo da Veca ter aceitado assim, esse convite, porque eu estou há pouco tempo, né, na igreja, e aí eu sentia no coração de convidar, e aí levei uma amiga minha, a Rê falou, por que você não chama a Rebeca para trazer a palavra para a gente? Aí eu falei, eu vou chamar. Aí, um dia desse, mês passado, eu acho que chamei e calhou de dar certo. Então, muito obrigada por você aceitar nosso convite. Que eu falo, quando começou eu e 3 amigas, e a gente, né, nenhuma era pastora, todas eram curiosas da palavra de Deus, e a gente está aí, né, cada dia buscando mais, ou lendo, tentando, né, aprender uma com as outras. Então, seja muito bem-vinda. E antes da gente trazer a palavra, de passar a palavra para a Rebeca, eu queria... A Lília deu uma sugestão, né, para a gente começar hoje o grupo com uma dinâmica. E aí eu achei muito legal essa dinâmica. Então, eu sei que tem mulheres aqui, né? Algumas são bem tímidas, que não gostam muito de falar, que algumas eu sei que estão atarefadas fazendo as coisas do dia a dia, mas eu queria escolher. Na verdade, eu vou puxar uma mulher, depois a que eu puxar, chama outra aqui, olha um nome, pode puxar um nome aleatório, mas eu queria saber hoje, né, antes de fazer a oração, eu queria chamar uma mulher para falar. O tema é pelo que você é grata hoje. Então, em 2, 3 palavrinhas, né? Não precisa se estender muito, mas eu queria chamar aqui, deixa eu olhar, que tem tanto hoje. Deixa eu ver quando os nomes. Eu vou chamar uma mulher aqui, e aí eu quero que essa mulher fale. Vou chamar a Sandrinha. Me dizer, Sandrinha, porque pelo que você é grata hoje. Peraí, deixa eu me organizar. Estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Peraí, estou enrolada, peraí. Ai, desculpa, agora foi. Fazendo as coisas e ouvindo. Mas hoje em especial... boa noite, né? A paz primeiro. Hoje em especial eu sou grata pelo reencontro, né? Pelo reencontro que Deus me proporcionou com alguém especial, com quem eu não falava muito, há muito tempo. Nós nos encontramos hoje. Infelizmente não foi por um bom motivo, foi pela notícia de um falecimento de uma pessoa em comum, mas foi muito bom reencontrar essa minha antiga professora, minha professora de literatura, e saber que ela está bem e poder falar de Jesus para ela, dizer que ela falou que queria me ver, já fazem muitos anos que a gente não se vê, queria me ver pessoalmente, ela falou, antes de eu morrer eu quero te ver. E eu falei, não, mas Jesus vai estar preparando um momento especial para a gente se encontrar. E eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de nos encontrar eu gostaria muito de apresentar o amor do Senhor para ela. Então, hoje eu sou grata por esse reencontro. Amém? Amém. Glória a Deus. A Sandrinha, escolhe aí olha aí os nomes, escolhe uma mulher aleatória aí para falar também hoje. Maria Júlia. Hoje eu posso falar infinitas coisas que eu sou grata, mas hoje uma reflexão que eu fiz com uma pessoa que eu considero amigo, que trabalha comigo, eu falei com ele assim, todo dia eu falo de Deus, né? Não tem como não falar de Deus. E eu falei com ele assim, olha, apesar de toda a trajetória que eu tive na minha vida, Deus sempre estava ali. Então, eu sou grata pelo amor de Deus para comigo e o reflexo do amor de Deus na vida de cada um das pessoas do meu convívio. Então, eu sou grata
pelo amor de Deus, na minha vida. Vou convidar a Daniela para falar. Amém. Dani? Ih, a Daniela tá muda. Agora abriu a Sou câmera. eu. Ah, É que cortou um pouco ali, o áudio, não ouvi, não entendi direito. Desculpa. amém. Dani, fala pra gente pelo que você é grata hoje? Eu estou muito grata por esse momento. Esse grupo tem me ajudado bastante. Eu perdi meu pai em agosto. Passei um sofrimento muito grande. Eu era muito ligada ao meu pai. E a Júlia é uma amiga assim que não tenho nem palavras para definir o quanto que ela é amiga, companheira, como ela sempre tem uma palavra para estar animando a gente, para estar me animando. E graças a ela, esses momentos que eu estou passando aqui também com vocês, têm me dado muita força e eu estou conseguindo superar e seguir. E saúde, né? A gente sempre agradece a Deus por ter saúde, por ter a família e usar as pessoas para estar sempre nos apoiando e trazendo uma palavra que anima a gente, que faz a gente seguir adiante. Amém. Deus é contigo, Dani. Deus é contigo. Amém. Amém. Dani, consegue escolher um nomezinho aí para falar? Por que é grato? Vou falar. Deixa eu ver. Regiane. Regiane. Vai, Pode Regiane, ser? falar. Pode. Vai, Regiane. A paz, mulheres, boa noite. A paz. Hoje eu sou grata a Deus por ter uma casa, por ter um lar abençoado, por ter uma família, pela saúde dos meus pais, por ter meus pais e meus sogros aqui com a gente. Sou grata pelo meu trabalho, sou grata pela minha saúde e a saúde do meu esposo. Sou grata a Deus hoje por isso, por essas coisas. Só isso. Vai mais alguém? Amém. Vamos passar para a Lilian, eu quero que a Lilian fala, porque ela vai puxar a nossa oração antes de começar aí a palavra. Li? Oi, gente, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite. Bom, quanta coisa a gente tem que agradecer, né? Ouvindo vocês falarem. E só o que a gente lembra nesse momento, né? É muita coisa. Imagina o que ficou, que a gente não dá conta de falar de tanta gratidão, porque é o ano inteiro, bênçãos acontecendo. Às vezes são bênçãos simples, graças simples, que a gente nem se dá conta que é uma graça de Deus, que é uma bênção de Deus, que é uma dádiva de Deus, né? Então, quanta coisa a gente tem aí para agradecer. E a gratidão, quanto mais a gente agradece, né, mais coisas acontecem, mais bênção chega, mas é a gratidão de coração mesmo, não é a gratidão, aquela gratidão superficial, de interesse, vou agradecer porque mais bênçãos vêm. Não, é a gratidão de coração mesmo. Eu sou grata, assim, infinitamente por tudo que Deus tem me proporcionado de bom. Saúde,
meu emprego, eu tô trabalhando numa empresa que eu gosto muito, estou podendo atuar na minha área. Então, esse ano foi uma bênção, esse emprego na minha vida. É um emprego que, como a Júlia fala, eu trabalho, por mim eu fico trabalhando, porque é um prazer na atividade que eu faço, que eu desenvolvo, que eu nem sinto, às vezes passa do horário, eu estou ali, nem sinto de tão bom que é trabalhar no que você gosta, né? No que você tem conhecimento para poder desenvolver e tudo mais. Então, eu sou grata pelo meu emprego, pela minha saúde, pela minha família, que é imperfeita, mas que eu amo, por todas as bênçãos que Deus me proporcionou, desde o meu nascimento até os dias de hoje, Ele tem me sustentado. Sou grata por tudo isso. E eu vou fazer uma oração com vocês, que eu falo que é a oração da gratidão. Então, eu imaginei aqui o quanto a gente é grato, o quanto todas vocês são gratas em relação a várias situações, né, que foram presenteadas por Deus. Então, eu vou fazer essa oração aqui, pensando em todas vocês, em todas que estão aqui, nas que não estão aqui, tá bom? Fecha o seu olho, seus olhos, imagine Jesus aí do seu ladinho, e vamos agradecer o Senhor, nosso Pai. Quanta coisa a gente tem para agradecer, né? Como somos gratas, Senhor, gratas pelas tuas obras em nossas vidas. Obrigada pelo seu agir em cada vida que aqui está presente e pelas vidas das nossas mulheres que não estão presentes nesse momento. Obrigada pelo seu agir, pela sua misericórdia na vida de nossos irmãos em Cristo, na vida de nossa família, na nossa casa. Obrigada pelas pessoas de bem que nos cercam, que o Senhor nos proporcionou a conhecer. Obrigada, Senhor, pela vida que nos deste. Obrigada pelos dons que temos. Somos gratas pelo pão de cada dia, pelo emprego que temos, pelo emprego que está por vir. Somos gratas pelo que está acontecendo, pelo que está por vir. Somos gratas pela consciência que nos permite fazer escolhas, pelos desafios que nos fazem crescer. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por estar conosco em todas as situações. Obrigada, pois até aqui o Senhor me sustentou. Obrigada porque até aqui o Senhor sustentou todas essas mulheres que aqui estão. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Meninas, a gente, né, eu falei para vocês, a gente tem um grupo lá no WhatsApp, quem quiser participar até pode me chamar para eu colocar lá, ou qualquer uma das meninas que convidou você para entrar, entre em contato, porque tá todo mundo lá como administradora. E lá a gente, né, eu juntei algumas meninas para me ajudarem, para a gente ter mais ideias, como essa da Lília, de fazer essa dinâmica hoje. E uma das ideias foi a Karen que trouxe, de toda quarta a gente escolher, ou a pessoa, né, se dispor a orar pela pessoa que vai pregar e jejuar naquele dia pela pregadora, pelo culto de quarta. Então, essa quarta a Karen começou. Então, essa semana ela veio orando pela vida da Rebeca, jejuou pela vida da Rebeca, e eu creio que assim já é uma bênção o nosso culto, né? Mas quando a gente se propõe a separar esse tempo, né, para orar pelo nosso culto, para orar pela vida da pessoa que vai trazer a palavra, eu creio que vai ser ainda mais bênção. Então, no final eu vou perguntar se alguém aqui tem interesse, se não, eu vou selecionar de forma aleatória. Então, quem se dispor, né, depois no final do culto eu vou perguntar. Então, vão orando aí para Deus falar no coração de vocês, para que a gente possa orar pela próxima pregadora, para que a gente possa jejuar pela vida da pessoa, tá bom? Rebeca, seja muito bem-vinda mais uma vez.
A palavra é toda sua, fique à vontade para trazer a palavra, para trazer um tostão da sua voz, que é uma bênção. Fique à vontade. Amém. Obrigada, Thalita. Obrigada pelo convite. Boa noite a todas, a paz do Senhor. Eu já vou começando aqui o meu espaço. Então, a Thalita falou que o espaço é meu, então eu vou usar. Já vou começar esse espaço dizendo que talvez eu use menos tempo do que vocês estão acostumadas. E dizendo também que para mim é uma honra muito grande estar aqui. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade de ministrar para mulheres e eu estou extremamente feliz, porque eu não sou pastora, eu não sou ministra de mulheres, eu não tenho um título que talvez brilhe aos olhos de alguém. E quem eu sou, então? Por que eu estou aqui? Então, eu vou começar me apresentando. Muito prazer, eu sou a Beca. E o que mais sobre mim vocês precisam saber? Isso a gente vai descobrir ao longo do que a gente for conversando. Então, assim, eu gostaria que o nosso tempo fosse realmente um tempo de conversa, né? O meu jeito de expor a palavra é um pouco mais metódico. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, tá bom? Mas, assim, o que Deus tocou no meu coração fortemente desde que a Thalita conversou comigo, que eu acho que faz um pouco mais de um mês, é justamente sobre isso, sobre identidade, sobre quem sou eu e quem é você, quem somos nós, qual é a nossa identidade. Eu queria que você pensasse um pouquinho, eu vou até fazer um pouquinho de silêncio para você conseguir pensar sobre isso. Quem é você? Como você se apresentaria para alguém agora? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pode até ensaiar aí uma apresentação na sua cabeça. E aí a minha segunda pergunta é: qual é a sua identidade? Porque no dicionário, identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível caracterizá-la, né? Individualizá-la. Então, a identidade é o que nos torna únicos. Isso envolve qualidades, envolve defeitos, envolve características físicas, envolve a nossa história, envolve os nossos planos, envolve os nossos sonhos, envolve as coisas boas, das quais nós nos orgulhamos, e envolve as coisas ruins, das quais nós não nos orgulhamos, porque ninguém é perfeito, né? E a gente não é perfeita. E muitas vezes, na nossa trajetória, no dia a dia mesmo, a gente erra e a gente para e fala: nossa, eu não sabia que eu era uma pessoa tão ruim assim. E o contrário acontece também. Quando a gente se vê em uma posição ou se enxerga fazendo algo bom ou uma característica boa nossa e a gente olha e fala: uau, eu não sabia que eu era essa pessoa boa, eu não sabia que eu conseguiria fazer isso, que eu conseguiria alcançar, que eu era capaz de fazer isso. Então, a nossa identidade engloba tudo isso. E quem é você, quem sou eu, tem muito mais a ver com identidade do que tem a ver com a maneira como nós nos apresentamos ou queremos que as pessoas nos enxerguem muitas das vezes. Porque, por exemplo, você consegue explicar quem você é sem falar de fatores externos? É comum que quando a gente vai se apresentar, por exemplo, numa entrevista de emprego, a gente ressalte os pontos importantes, a gente só vai falar das coisas relevantes, né? Então, se você vai fazer uma entrevista de emprego e você trabalha no RH, por exemplo, num escritório, não tem necessidade de você falar que você cozinha bem, certo? Mas talvez tenha necessidade de você falar que você é uma pessoa organizada. Agora, se você vai fazer uma entrevista de emprego em uma confeitaria, aí é necessário você falar que você é organizada, que você cozinha bem, mas talvez não seja necessário falar que você canta bem. Então, é comum que no nosso dia a dia a gente molde a nossa própria imagem e a gente queira aparecer para as pessoas da melhor maneira como nós podemos. Isso é errado? Não é errado. Isso é necessário, muitas das vezes. As situações pedem que a gente molde a nossa apresentação de acordo com a situação. Então, por exemplo, eu tenho uma banda de rock, e quando eu vou me apresentar com os integrantes da banda de rock, eu me apresento como Beca, como vocalista, falo a minha idade, falo que eu sou membro da banda, falo que eu sou autora de algumas músicas. Quando eu já estou no meu trabalho, eu sou terapeuta.
Então, eu não me apresento como Beca, eu me apresento como Rebeca. Eu já não falo a minha idade, porque eu sei que quando eu falo a minha idade, as pessoas olham meio e falam assim, nossa, mas uma menina, o que ela está fazendo aí? E aí eu falo o quê? Eu falo da minha formação, eu falo da minha experiência profissional. Então, eu vou moldando a maneira como eu me apresento, e por que não dizer, eu vou moldando quem eu sou de acordo com o que eu acho necessário, de acordo com o que eu quero que as pessoas olhem para mim e identifiquem. Então, quando eu olho para. Vocês me dão licença, eu vou usar alguns nomes aleatórios como exemplo, tá? Quando eu olho para a Gabi, por exemplo, inclusive eu estou muito feliz de ver vários nomes conhecidos aqui. Amo muito todas vocês, e as que eu não conheço já estive em oração por vocês durante essa semana. Quando eu olho para a Gabi, eu sei quem a Gabi é de acordo com a convivência que eu tenho com ela. Mas eu também sei quem a Gabi é de acordo com quem a Gabi se mostra para mim. Então, para mim, a Gabi é uma pessoa super organizada, é uma pessoa que tem uma disposição incrível, ela é uma pessoa sorridente, que está sempre de bom humor. E a minha convivência nos últimos anos com a Gabi me mostra a mesma coisa. Mas, com certeza, a impressão que eu tenho da Gabi não é a mesma impressão que as pessoas têm na casa dela, ou no trabalho dela, ou outras pessoas da igreja que tenham tido algum outro tipo de contato, tiveram com ela e têm essa impressão dela. Então, nós estamos acostumados... A Gabi mandou um monte de coraçãozinho. Você gostou, né, Gabi? Então, nós estamos acostumados a moldar a nossa personalidade e também a lidar com as expectativas das pessoas sobre nós. A lidar com... já nos preparar para o que as pessoas esperam. Então, quando você vai numa entrevista de emprego, você se veste de determinada forma. Você talvez passa uma maquiagem, arruma o seu cabelo, faz algo diferente, usa um sapato diferente que você não usa no seu dia a dia. Agora, quando você vai encontrar, não sei, se você está num relacionamento novo, você vai encontrar a família dessa pessoa, você já se organiza de outra forma. E isso é normal, mas... nós temos esse costume de filtrar as informações que chegam até as pessoas sobre nós e exaltando ou escondendo as coisas que a gente acha que pode nos prejudicar ou nos colocar numa situação de destaque. E isso realmente molda a nossa personalidade, né? Na psicologia, tem um termo muito utilizado que é a persona, que é a máscara que nós usamos de acordo com a nossa personalidade e que sofre alteração. Então, a apresentação nada mais é do que uma forma de maquiar a nossa verdadeira identidade e até de nos proteger. Então, é como nós queremos que as pessoas nos vejam, como nós podemos quebrar as primeiras impressões. Então, não sei, né? Se eu não estou me sentindo bem com o meu corpo, se eu não gosto aqui que aparece alguma coisinha e tal, vou usar uma blusa de manguinha, porque eu não quero que isso apareça em mim, eu não quero que a pessoa veja isso em mim. É uma forma também de me proteger do que a pessoa vai falar, do que a pessoa vai pensar, do que a pessoa vai espalhar para as outras pessoas. Então, como nós podemos parecer melhores em tempos de rede social, isso é cada vez mais influente, parece, né, no nosso dia a dia. A gente, às vezes, não consegue postar uma foto porque a gente olha para a foto e vê um defeito ali que ninguém mais vê. No começo da semana eu estava vendo algumas fotos com a minha mãe, eu estava na casa dela vendo algumas fotos antigas, e eu olhava as fotos e eu fazia, mãe, como você tá linda nessa foto! E ela fazia assim, filha, linda, pelo amor de Deus, né? Eu falava, não, mãe, você tá linda nessa foto. E nas redes sociais, como a gente se priva de mostrar quem a gente é? Não sei, talvez por medo do que os outros vão pensar, ou talvez por uma A minha mãe tá falando que eu sou muito gentil, muito obrigada, aprendi com a melhor mãe. Ou talvez com a nossa autocrítica mesmo. Antes de alguém pensar alguma coisa, antes de alguém falar alguma coisa, antes de nós ouvirmos uma crítica, nós mesmas já nos criticamos. Nós mesmas já encontramos os nossos defeitos. Nós mesmas já nos limitamos. Então, às vezes, você começa a sonhar e aí você se breca, você fala, peraí, mas quem sou eu para sonhar tanto assim? Ou então é aquilo que
eu tenho o costume de comentar, né? Quando a pessoa fala assim, ai, estou comprando a minha casinha, vou comprar o meu carrinho, vou... Não, você vai comprar a sua casa, você vai comprar o seu carro, você está chegando no seu emprego, você tem o seu marido, você tem os seus filhos. Se você conquistou um lápis, é o seu lápis, você conquistou, é seu. Por que a gente se diminui tanto? Por que a gente encolhe a nossa identidade ou buscando aceitação? É isso mesmo, trazer uma imagem para atrair afeto, é exatamente isso. E às vezes a gente se encolhe a uma identidade que não é nossa para se encaixar em um espaço que não é nosso, um espaço que não nos cabe. Então, o nosso costume é dizer a nossa idade só se aquilo cabe na situação e se aquilo vai nos favorecer. Dizer dizer quando a gente nasceu, dizer onde a gente nasceu, onde a gente mora, qual é a nossa experiência, qual é a nossa profissão, só se aquilo vai nos favorecer. Nós moldamos quem dizemos que somos de acordo com o ambiente e com as pessoas, mas nada disso, e vocês sabem tão bem quanto eu, nada disso quer dizer realmente quem nós somos. Nenhuma dessas coisas, a sua idade, a sua experiência, a sua profissão, a sua aparência, nenhuma dessas coisas diz realmente quem você é. Muito menos diz quem você é para Deus. Mas, entre todas essas coisas que a gente costuma apresentar para as outras pessoas, eu estou sendo clara? Tá tudo bem? Então tá. Claríssima. Ótimo. Mas entre todas essas coisas que a gente costuma apresentar para as pessoas, tem uma que está com a gente a vida inteira e que geralmente a pessoa não costuma mudar. Alguns mudam, como eu, né? O meu nome é Rebeca, mas a maioria das pessoas me chamam de Beca. Mas a maioria das pessoas não muda, que é o nome. Então, a Thalita, talvez alguém chame ela de Tá, talvez alguém chame ela de Lita, talvez alguém chame ela de Tatá, talvez a mãe chame ela de filha, o pai chame de filha, o esposo chame de amor, o filho chame de mãe. Mas quando ela vai se apresentar para alguém, como ela se apresenta? Com nenhum desses termos. Ela se apresenta pelo nome dela. Thalita, certo? Maria Júlia, mesma coisa. Talvez Júlia, talvez Maria, dependendo da situação. Eu me apresento como Beca, na maioria das vezes. Quando me cabe, eu me apresento como Rebeca. Mas o nome é uma coisa que carrega a nossa identidade de uma forma muito forte. Eu trabalho com idosos com Alzheimer, né? E o meu trabalho, grande parte das atividades que eu aplico está relacionada com o nome. Porque o idoso com Alzheimer, ele tem a questão da memória, né? Que na maioria dos casos fica muito comprometida. Mas o nome é uma coisa que a pessoa ouviu tantas vezes, ela escreveu tantas vezes, ela assinou tantas vezes, ela respondeu tantas vezes, que é uma das últimas coisas que é desconectada de nós. Então, o nome está diretamente ligado com a nossa identidade. A gente recebe o nome quando a gente nasce, a gente ouve para sempre, todos os dias, a gente repete para nós mesmos. E nos tempos antigos, o nome ele tinha um valor ainda maior, digamos assim, do que ele tem hoje. Porque além do nome ser usado para identificar, o nome ele também predizia quem a pessoa era. Então ele contava a história da pessoa, ou contava sobre a situação em que a pessoa estava inserida quando ela nasceu, ou mais grave do que isso ainda, o nome podia prever quem a pessoa seria. Não é que o nome traçava o destino, mas o nome tinha um significado. E muitas vezes o nome dizia se a pessoa era da realeza ou se a pessoa não era. Se a pessoa era alguém que tinha a chance de alcançar um lugar maior, a chance de ser alguém melhor ou maior, ou se a pessoa não tinha essa chance. Então, muitas vezes o nome era usado até como uma homenagem, como um lamento, ou relatava um momento. Se tinha alguém da família que tinha falecido e as pessoas gostavam muito, colocavam esse nome do bebê como uma forma de homenagem. Mas e quando é o nosso nome que carrega uma história de dor, uma história de luta, uma história de vergonha? Porque o nosso nome sempre chega antes, né? Então, quando alguém diz, olha lá, a Beca tá chegando, com certeza, não tenho dúvida
que tem alguém sempre que revira o olho e fala, ai, a Beca tá chegando. Em compensação, deve ter alguém que sorri e fala, uau, a Beca tá chegando. Deve ter alguém que fala, olha, a Suelen tá chegando ali. Nossa, eu amo a Suelen, acho ela incrível. Tem gente que fala, olha, a Alvina tá vindo, você tem que conhecer a Alvina, que pessoa que ela é. O nosso nome sempre chega antes. E é a mesma coisa quando a gente... É muito fácil, né, a gente exemplificar isso. Quando a gente fala de uma pessoa famosa, com certeza você consegue pensar em algum famoso que você nem nunca viu nada sobre ele, mas que você fala assim, ai, eu não vou com a cara dessa pessoa. Ai, acho que não me desce. Deve ser meio falsa. Ou então, já ouvi que essa pessoa fez tal coisa em tal lugar, e aí essa pessoa... Então, o nome nos antecede. E talvez com o nosso nome também nos anteceda alguma história. Uma história de dor, uma história de luta, uma história de vergonha, algo que você tenha passado e algo que você não se orgulhe, algo que você tenha vivido e que você gostaria de apagar da página da sua vida. Mas, infelizmente ou felizmente, a nossa vida não é feita de uma página só, né? A nossa vida é um livro e ela é feita de muitas páginas. E embora nós não possamos apagar nada do que é escrito na nossa vida, muitas vezes nós podemos virar a página. E como, Beca? Como que a gente vira essa página, né? Porque isso não mudou. O nome hoje talvez não tenha esse peso de significado tão grande, mas ele continua antecedendo quem nós somos. Então, antes da gente chegar, sempre tem alguém que já conhece e já falou da gente para o resto das pessoas que estão ali. E quando isso acontece e o nome não está, e o nome está atrelado a um passado que a gente não quer mais, será que a gente é obrigada a receber o nosso nome como a nossa identidade e assumir essa postura de uma pessoa perdedora, de uma pessoa marcada pela vida, de uma pessoa traumatizada, de uma pessoa que cometeu um erro e mesmo que tenha se arrependido, cometeu o erro, está cancelada, como dizem por aí. Será que a gente tem que carregar esse peso? Bom, a Bíblia nos responde isso de várias formas, né? E uma das maneiras como ela nos responde isso é com a história de um homem que ele só foi citado em 2 versículos, mas a posição em que ele foi colocado nesses 2 versículos é uma posição muito maior do que pessoas que foram citadas muitas mais vezes na Bíblia. Posso pedir para alguém ler? Eu queria que alguém abrisse para mim, então, por favor, em 1 Crônicas, no capítulo 4. Coincidentemente, ontem, no grupo de estudo da igreja, a gente falou um pouquinho sobre essa pessoa. Livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10. A gente vai falar sobre um homem que se chamava Jabes. Posso ler? Amém. Amém. Por favor, Raquel. 1 Crônicas 4, 9. 9 e 10. Jabes foi um homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém. Raquel, eu vou pedir para você ler de novo, porque essa história é tão marcante, eu vou pedir para todo mundo prestar muita atenção em cada palavra dessa história, porque ela é tão curtinha, mas ela tem tantas coisas que a gente pode ressaltar. Você pode ler de novo, por favor, Raquel? Por favor. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu o seu pedido. Ótimo, obrigada, Raquel. Então, esses 2 versículos, eles estão aí, eles não estão em ordem cronológica, digamos assim, né? Começa falando de como Jabes ficou conhecido, depois fala do início da vida dele, e depois do momento mais marcante da vida dele, de quando ele já era adulto, mas ele ainda tinha muito o que viver. Então,
colocando em ordem cronológica, o que aconteceu? A mãe de Jabes deu à luz com muitas dores. E por isso ela deu o nome de Jabes a ele. Então ela não só deu à luz a um filho com muitas dores, mas ela disse: o seu nome é Jabes, porque porque ele nasceu em meio a muitas dores. Olhem o peso que isso tem, a carga que isso tem. Mas aí no segundo versículo, conta a oração de Jabes. E é engraçado a gente perceber como Jabes, ele não ofereceu nada em troca, porque talvez ele não tinha nada para oferecer. Mas ele disse: ai, Senhor. Esse é o começo. Ai, Senhor. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor alargar as minhas tendas, se o Senhor fizer isso por mim. E quando a gente começa uma frase com se, a gente termina oferecendo alguma coisa, né? A gente geralmente diz: olha, se você me der um copo d'água, eu vou te agradecer. Se você me der um copo d'água, eu te devolvo com outro copo d'água. Se você me der um copo d'água, eu vou falar publicamente que você me deu um copo d'água. Mas será que Jabes tinha algo a oferecer para Deus? Porque ele não ofereceu. Se vocês lerem com calma, vocês vão ver que ele diz: ai, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor olhar para mim. Talvez no coração de Jabes queimava um clamor para ser reconhecido, para ter uma nova identidade. E aí, lá no começo do primeiro versículo, a gente vê qual foi a resolução, digamos assim, da história de Jabes. O que aconteceu? Ele foi o homem mais respeitado da sua família. Então, eu queria ressaltar aqui com vocês alguns pontos muito importantes dessa história. Só 2 versículos da Bíblia falam sobre Jabes, né? Mas é em uma posição de destaque. Por quê? Esse livro de 1 Crônicas, ele é um livro de genealogias. Então, ele vai citando vários nomes. Ele vai citando, por exemplo, Talita, Sandra, Vânia, filha da Daniela, filha da Raquel, filha da Eliane, que fez tal coisa. Aí depois ele vem Maria Júlia, filha da Gabriela, filha da Suelen, filha da Lília, filha da Ana Paula. Ele vem citando muitos nomes. Algumas pessoas conhecidas e outras não. Mas quando chega na história de Jabes, ele recebe uma posição de destaque. Foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe deu à luz em meio a dores e por isso ele recebeu esse nome. Mas ele fez uma oração que mudou a sua história. Jabes, ele vivia num tempo muito difícil, né? Quando o povo estava no processo de retornar para a própria terra, porque tinha sido dominado por um povo inimigo. E Jabes já tinha um destino, digamos assim, ele já nasceu com um destino, ele tinha uma vida insignificante e sem honra. É interessante a gente ressaltar isso, por quê? Porque o pai de Jabes não foi mencionado na genealogia dele. E para um judeu, isso era extremamente desonroso, quando o nome do pai não aparece. Então, ele estava com o destino traçado, entre aspas, a ter uma vida insignificante e sem honra, sem sonhos e nem projetos, sofredor desde o nascimento, se tornou escravo quando era adulto junto com o seu povo. Então era uma vida marcada por traumas, marcada por dificuldades. E quando será que acabariam essas dificuldades na vida de Jabes? Talvez hoje você tenha entrado nessa reunião justamente com esse questionamento. E quando será que vai acabar o meu sofrimento, Deus? Quando será que eu vou parar de chorar? Quando será que eu vou parar de sofrer? Quando será que eu vou alcançar o que eu tanto sonhei? Talvez você tenha entrado aqui ainda pior do que nessa situação. Talvez você já tenha entrado aqui conformada. Eu acho que eu nunca vou parar de sofrer. Eu acho que essa dor nunca vai passar. Eu acho que o meu destino está traçado. E é para ser assim. Pau que nasce torto, morre torto, né? Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ou a chance que eu tinha, eu já perdi. Não vai vir outra chance, imagina. Nasci em sofrimento, vivi uma vida como escravo, agora estou aqui. Mas
como foi que Deus mudou a história de Jabes e como ele se tornou um destaque? Antes de tudo, ele orou. E a oração de Jabes não estava enfeitada com um montão de palavras bonitas, não. A oração de Jabes, todas as vezes que eu leio, eu entendo como uma oração de clamor de alguém que não aguentava mais uma vida de sofrimento. Quando eu leio a oração de Jabes, eu vejo a oração de um homem que teve a vida marcada por tantos traumas que já não conseguia mais orar. Ele não tinha palavras bonitas, ele não tinha, talvez, forças para agradecer a Deus por nada, nem para oferecer um copo de água, para oferecer nada em troca. Ele não tinha. Mas aquela era a oração que Jabes tinha para oferecer a Deus e ele ofereceu. Ele orou de forma simples e objetiva. E pelo tempo em que Jabes vivia, a gente pode deduzir que ele ajudou a reestruturar a nação dele, porque ele apareceu em 1 Crônicas. Então, a gente entende que ele era um homem que, mesmo com todas as dificuldades, uma pessoa que não se conformou em estar ali. Ele queria ser parte da história, ele queria mudar, ele queria transformar de alguma forma. Ele tinha acabado de voltar com o seu povo de anos de injúria, de anos de dificuldade, de anos preso. Mas ele queria ajudar a reestruturar a sua nação. Jabes tinha isso, ele tinha uma oração e ele tinha a vontade de mudar a situação. E aí ele se tornou protagonista da própria história. E para mim, uma das histórias mais bonitas da Bíblia, apesar de tão curta e apesar de tão simples. Jabes não aceitou o que diziam que ele era. Ele creu que ele podia mais, ele creu que ele seria mais, ele creu que ele alcançaria mais. E como começa a história dele na Bíblia? E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, ou foi Jabes mais respeitado da sua família. Foi Jabes o mais respeitado da sua família. Talvez para os outros já era tarde demais para Jabes. Quantas coisas ele já tinha vivido, quantas decepções, quantas dificuldades. E vocês vão até me perdoar, mas eu sou direcionada por um caminho que talvez seja um pouco mais pesado. Mas eu acredito que se falar o coração de alguém já é suficiente. Quantas vezes Jabes pode ter pensado que morrer fosse melhor do que viver naquela situação? Quantas vezes ele pode ter pensado que nem ter nascido teria sido melhor? Mas uma oração mudou a história de Jabes. E talvez hoje nem você consiga mais acreditar em você. Nos seus planos, nos seus sonhos, na sua família, na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua saúde. Talvez você tenha aberto a gaveta do seu coração, sabe? E escondido algo que você queria atingir, mas que você acha que já passou o tempo. Talvez você não tenha mais aquele vigor para rebater as críticas dos olhares maldosos. Sabe aquele vigor que a gente geralmente... Quando a gente é mais novo, né? Eu já estou aí quase nos 30. E eu já não me sinto nesse vigor de rebater e falar, não, peraí, não fala assim de mim, eu consigo. Eu posso, eu sei que eu sou capaz. Porque quando a gente é bem novinho, a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa força, né? A gente começa a acreditar no que as pessoas dizem que nós somos. A gente começa a acreditar nos limites que colocam para nós. Talvez você agora só esteja abaixando a sua cabeça e concordando. Talvez até pensando, olha, eu acho que eu sou mesmo quem disseram que eu era. Eu sou mesmo aquela pessoa que minha mãe disse que eu era, que os meus irmãos apontaram para mim e falaram que eu ia ser. Eu sou mesmo aquela pessoa cheia de defeitos que o meu marido apontou. Talvez eu seja mesmo. Talvez eu não seja capaz, como os meus colegas de trabalho me apontaram e falaram. Talvez no término de um relacionamento, alguém tenha te apontado defeitos e você nunca conseguiu se curar disso. Mas afinal, quem são as pessoas para dizer até onde você pode chegar? E eu vou além. Quem é você para dizer
onde você pode chegar. E eu sempre tomo muito cuidado para as minhas ministrações não virarem ministrações motivacionais, porque a palavra de Deus não é uma palavra motivacional, a palavra de Deus é a vida, é a verdade, a palavra de Deus transforma as vidas. E por isso eu fui procurar referências bíblicas de pessoas que já tinham o destino traçado, que já tinham a vida ali, sabe? Quando parece que o tempo já passou. Porque até mesmo, porque pode ser que o seu nome não reflita quem você quer ser. E se for preciso, Deus muda o seu nome. A gente não falou que o nome é o que está mais ligado à nossa identidade? Que o nome é aquilo que geralmente a gente não abandona? A gente muda de cidade, a gente muda de trabalho, a gente muda a nossa aparência física, mas o nome é tão difícil a gente mudar. Mas, se necessário, Deus muda o seu nome. E na Bíblia, Deus mudou o nome de algumas pessoas, e é sobre essas pessoas que eu quero falar com vocês. Mas antes, tá tudo bem? Tá todo mundo aí? Glória a Deus. Ótimo, então tá bom. Glória a Deus. Amém. Então, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, só uma pincelada, sobre as pessoas que Deus mudou o nome. E as que ele não mudou o nome, que ele mudou a história. Amém? A gente vai começar com um casal. Abrão e Sarai. Abrão, que é conhecido por todo mundo como Abraão, por quê? Porque Deus mudou o nome dele. A Bíblia diz lá em Gênesis 17, né, o primeiro livro da Bíblia, que Abrão, ainda Abrão, já tinha mais de 90 anos. E ele não tinha filhos. E ele era casado com Sarai, que também já era velha e não tinha filhos. Então, imaginem comigo como as pessoas olhavam para Abrão e Sarai. Ainda mais naquela época, né? Que quantos filhos as pessoas costumavam ter. Abrão já era velho, já estava cansado, e assim como Sarai, ele já era infértil aos olhos do homem. Mas Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o chamou de pai de multidões. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. E é interessante a gente pensar, até na tradução para o português, porque Sara é traduzido muitas vezes como princesa. E lá no hebraico, era um nome de mulheres de alta hierarquia. Deus chamou Sarai de Sara e a chamou de mãe de nações quando ela já não tinha esperança. E o nível de desespero de Sara para tentar dar uma ajudinha para Deus. Sabe quando a gente tenta dar uma ajudinha para Deus? A gente fala, tá demorando tanto a minha promessa para chegar, eu acho que eu posso dar aqui, ó, fazer uma curva, pegar um atalho. O nível de desespero de Sara para cumprir aquele sonho, para encontrar a própria identidade dela, era tão grande. Ela queria tanto um filho que ela chegou a pegar uma serva e entregar para o marido dela, e ela falou, olha, tenha filhos com essa serva, porque eu não vou conseguir te dar filhos. Mas Deus mudou o nome de Sarai para Sara, e ele prometeu, ele a chamou de mãe de nações. Outra história é a história de Jacó. A história de Jacó é uma história de uma vida marcada por trapaça, desde o comecinho. Ele comprou, entre aspas, os direitos do irmão mais velho. Naquela época, o irmão mais velho tinha direito a tudo que era do pai quando o pai falecesse. E ele comprou os direitos do irmão e fugiu. Então, quem era ele, além de um trapaceiro? E aí, um belo dia, ele lutou com um anjo para receber uma bênção. E a bênção dele foi uma nova história, uma nova identidade. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que lutou e prevaleceu. Então, o que ele buscou pela vida toda dele, que talvez fosse até ser mais parecido com o irmão, ele não queria ser ele, gente. Quando a gente lê a história de Jacó, a gente vê que ele queria ser qualquer pessoa, menos ele. Será que você quer ser qualquer pessoa, menos você? Você olha para todo mundo e vê um monte de qualidade, mas você olha para você e você fala, eu não. Talvez Jacó olhasse para ele e falasse, eu não. Mas ele teve a história mudada e ele recebeu um nome. Ficou conhecido como aquele que lutou
e prevaleceu. Uma outra pessoa foi Saulo. Saulo matava cristãos, ele era conhecido por perseguir os cristãos. Então, imaginem a fama que antecedia Saulo, né? Quando Saulo não precisava nem chegar perto, quando ele chegava na porta da cidade, o pessoal já, queria sair correndo. Agora, vocês imaginam, quando Saulo se converteu, quando ele conheceu o amor de Jesus, como foi para as outras pessoas, para os outros cristãos receberem Saulo? Porque podia ser uma armadilha, não podia? Falou assim, não, agora eu tô convertido, deixa eu entrar aí e orar com vocês. E passar a espada em todo mundo. Mas ele tinha sofrido uma verdadeira mudança. Então ele tinha um nome, Saulo, ele tinha uma história que ele nasceu em um lugar e ele foi criado em outro, ele era uma pessoa muito culta, e ele tinha um nome hebreu e outro nome grego. E quando Jesus o chamou, ele foi chamado pelo nome hebreu, ele foi chamado, e aí quando ele começou as suas viagens missionárias, ele assumiu os dois nomes. Diversas vezes na Bíblia. Então, tem gente que diz que Saulo começou a ser chamado de Paulo a partir do momento que ele se converteu, e não foi isso, né? Diversas vezes depois da conversão dele, ele é chamado de Saulo, aquele que também é conhecido como Paulo, ou Paulo, aquele que também é conhecido como Saulo. Por quê? Porque ele era agora um missionário, ele falava do amor de Deus. Então, Deus expandiu os lugares por onde ele pisava. Uma pessoa que a fama o antecedia. Agora, ele passava por lugares onde ele era identificado até com outro nome, falando sobre o amor de Deus. E por último, eu não quero me prolongar muito nos exemplos, mas se vocês folhearem a Bíblia, vocês vão achar muitos exemplos de histórias que Deus mudou. Por último, eu quero falar de uma pessoa que não tinha nome. Na verdade, com certeza ela tinha um nome, mas a Bíblia não fala o nome dela. E só isso já nos faz entender o quanto a fama dela a precedia. Porque eu vou falar agora e com certeza a maioria de vocês vai saber de quem é. A mulher do fluxo de sangue. Alguém sabe o nome da mulher de fluxo de sangue? Mas todo mundo sabe a história. Uma mulher que era muito rica e aí ela começou a ter uma doença, ela tinha uma hemorragia que não parava. E ela gastou tudo que ela tinha, ela procurou os melhores médicos, as melhores pessoas, ela viajou atrás da cura e ninguém foi capaz de curá-la, ninguém foi capaz de prescrever um remédio que a curasse. Ela nem teve o nome citado. Ela era conhecida pela doença dela. Ela era conhecida pela mulher que gastou tudo em busca da cura. Mas sabe o que mais me marca nessa história? É que Jesus nem precisou perguntar o nome dela. Jesus sabia quem ela era. Jesus conhecia a necessidade dela e Jesus mudou a sua história. O que ele disse? A sua fé te curou. Ela sabia que se ela tocasse no manto, talvez, irmãs, eu fico emocionada, porque o Senhor Jesus é o Senhor das últimas chances. Ele é o Senhor das últimas chances. Com certeza, quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela teve que juntar muita força para conseguir chegar até ele. A Bíblia fala que existia uma grande multidão ali. Tanto que quando Jesus perguntou quem tinha tocado nele, as pessoas disseram, não tem como saber quem te tocou. Tem muita gente aqui, olha quantas pessoas estão te tocando. Mas alguém tinha tocado em Jesus de uma forma diferente. Alguém tinha juntado todas as forças, as últimas forças. Não era o dinheiro dela, não era a condição financeira, com certeza não era a condição física, porque aquele ponto, depois de tantos anos lutando contra uma doença, com certeza ela já estava muito debilitada fisicamente. Existem teólogos que dizem que ela estava tão debilitada que ela não queria tocar na orla do manto, porque o manto, né, aquela roupa grandona, como se fosse um vestido, e aí tinha uns enfeitezinhos assim na parte de baixo, como se fosse um bordado, mas eu não sei explicar, como se fossem umas bolinhas, né? E foi ali que ela tocou, no final da capa, digamos assim. E existem estudos que dizem que não era a intenção dela tocar ali. Por que alguém se abaixaria para tocar ali? Mas a multidão era tão grande, ela estava tão fraca que talvez ela tenha caído
enquanto ela tentava tocar em Jesus. E o que ela conseguiu tocar foi a bordinha do manto de Jesus. E aquilo foi o suficiente para que ele dissesse: alguém me tocou. E não foi qualquer uma dessas pessoas. Alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Ela juntou as últimas forças que ela tinha. E Jesus mudou a história dela. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, se preciso, Deus te chama por um nome que não é o que as pessoas te deram. Se preciso, Deus te chama por um nome que não é o seu. Não é o nome que você ouviu a sua vida toda. Se preciso, Deus te mostra que Ele te vê de um jeito diferente. Ele te chama pelo que você é para Ele. Ele te chama por quem Ele quer que você seja, visando quem Ele sabe que você pode ser, visando o que Ele sabe que você pode alcançar, mesmo que você ainda não veja isso. Porque muitas vezes nós não vemos. Muitas vezes nós não temos nem a força daquela mulher de cair aos pés. Nós não temos nem a força de Jabes de fazer uma última oração, sem oferecer nada em troca. Talvez hoje você não saiba mais quem você é, mas Deus sabe quem você é. Jesus sabe que você está aqui. Ele conhece o seu coração. E é o nome que Deus nos dá que traça a nossa identidade. Não é o que você tem. Não é tudo que você perdeu lá atrás ou tudo que você conquistou. Não é onde você está sentadinha aí agora. Não é quem está na sua companhia. Não é a sua qualificação. O que você fez, o que você deixou de fazer, o que você pretende fazer no futuro, se você fez faculdade, se você terminou o ensino médio ou não, se você fez da 1ª à 4ª série, se você já é doutora, se você já é pós-graduada, se você já está fazendo mestrado. Não é. Não é a sua idade. Não é quanto tempo você acha que perdeu, ou como você acha que aproveitou ou jogou os anos pelo ralo. Não é o seu dinheiro, não são as suas conquistas profissionais, não é o seu cargo, ou quão rápido você subiu no cargo, ou há quanto tempo você está estagnada no cargo. Não é a demissão que você recebeu, não é a sua empresa que você abriu e fechou, não é a sua falência, não é a sua conta para pagar, não é nada disso que traça a sua identidade. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Você é quem Jesus disse que você é. E para finalizar, eu queria, então, que vocês repetissem comigo algumas frases e no final a gente vai repetir todas elas como uma oração. Pode repetir na sua mente, não precisa repetir em voz alta se você quiser. Eu queria que você dissesse assim, porque, olha, essa é a definição, porque a gente falou muito sobre identidade, sobre nome, sobre quem nós somos. Mas então, se você não é nenhuma dessas coisas que eu citei, quem você é? Se eu te fizer a mesma pergunta do começo e pedir para você refletir, será que você vai responder do mesmo jeito? Como você se apresentaria agora? Quem você é? E a Bíblia nos responde sobre isso. Eu queria que você repetisse comigo assim: eu sou filha de Deus. E quem fala isso é o Senhor lá em João, no capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Eu vou ler bem rapidinho, que diz assim: Jesus veio para o que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então você é filha de Deus. Agora repita comigo assim: eu sou o corpo de Cristo e tenho importância. E a Bíblia nos fala sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando nos mostra, quando diz que o corpo de Deus é realmente um corpo, o corpo de Cristo. E que o olho não pode falar para a mão: eu não preciso de você. Nem a cabeça pode falar para o pé: ah, eu sou mais importante. A Bíblia diz assim:
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então você é corpo de Cristo. E assim como diz a Bíblia, você importa. Talvez você esteja sentindo que parte do corpo? Talvez você esteja sentindo a pontinha da unha. Talvez você esteja sentindo o dedo mindinho do pé. Talvez você esteja sentindo um fio de cabelo. Mas você é parte do corpo de Cristo e você tem importância. Agora repita comigo. Eu sou chamada para fazer a diferença. E a Bíblia fala sobre isso em 1 Pedro 2. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, que em outro tempo nem eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançaram. Você foi chamada para fazer a diferença, escolhida a dedo para fazer a diferença. Repita comigo assim: eu fui escolhida e capacitada. E o trecho da Bíblia que eu quero ler para fundamentar isso está em Jeremias capítulo 1, que diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. E aí o escritor responde: então eu disse, ai Senhor meu Deus, mas eu não sei nem falar porque eu ainda sou um menino. E aí o Senhor responde: não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então você é escolhida e você foi capacitada. E por último, repita assim comigo: posso ter esperança e uma nova vida em Cristo. E aí eu leio para terminar Romanos capítulo 15, que diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aí, para finalizar, a gente vai repetir juntas essa oração. Amém? Então, repita comigo assim, diga: eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou o corpo de Cristo e tenho importância. Eu sou o corpo de Cristo e tenho importância. Eu sou chamada para fazer a diferença. Eu sou chamada para fazer a diferença. Eu fui escolhida e capacitada. Eu escolhida e capacitada. Eu posso ter esperança e uma nova vida em Cristo. Eu posso ter experiência e uma nova vida em Cristo. Amém. Amém. Thalita, você me permite fazer uma oração só para a gente fechar pelas nossas irmãs? Deve. Amém. Eu vou pedir, antes de você fazer a oração, é que eu tenho um caderninho de oração que eu pego os pedidos aqui das irmãs. E aí eu anoto já aqui os pedidos, e aí você faz, porque na semana eu continuo orando para esses pedidos aqui. Amém? Amém. Irmãs, como vocês sabem, né, eu tenho um caderninho aqui que eu anoto os pedidos, então as irmãs que tiverem algum pedido específico, orar, o que quiser, me falem aí os nomes e vão passando aqui para eu anotar. Amém? Tata, Felipe Batista. Felipe Batista. Amém. Pode falando, meninas. Amém? Não tem pedido? Só tem um pedido da Aline hoje? Amém, Senhor. Eu quero pedir para minha saúde, que eu estou sentindo muitas dores ultimamente.
Amém. José, saúde. Falando de eu vou orar pela Bruna, né? A Bruna tá nas 35 semanas. Hoje eu falei com ela, ela falou assim que tá sentindo bastante dorzinha, dor de cabeça, tendo contrações. Então vamos orar pela vida da Bruna, tá? Ela disse que nem ia Amém. conseguir entrar hoje porque ela tá sentindo muita dor. Então Eu vamos até orar. avisei para ela, ela falou que não conseguia. Ela falou que está sentindo muita dor de cabeça, muitas contrações, então vamos orar aí por ela, pela Ayla, que está por vir, para que Deus, né, venha preparar que ela venha nascer no momento certo, né? Amém. Deixa eu ver, tem pedidos aqui no chat. Otávio, coloca aí o nome do meu chefe, André. André. Oração por ele. Amém. Amém. Tata, só mais uma. Pode falar. Pode falar. Jeana, eu não sei o sobrenome dela, mas ela tá com um marido com um problema psiquiátrico e eu não a conheço pessoalmente. Conheço esse marido dela que teve um surto de esquizofrenia e ela tá precisando de Deus na frente dela para guiar ela nesse momento difícil. Amém. Anotei aqui, Jane e marido. Mais alguém, gente? Eu vou pedir para Beca orar, mas, Larissa, eu quero que você fale, que você dê seu testemunho aqui, agradecendo. Não quero aqui no chat, não. Quero que você fale. Abre o áudio aí para falar. Oi, vou falar, gente. Isso, Tudo fala bem? aí. Boa noite. Boa noite. Pode também tirar pode tocar o vídeo também, né, Lari? Pelo amor de Deus. Não, porque eu tô só a derrota. Deixa quieto. Boa noite, meninas. Eu só queria agradecer as orações da semana passada, porque eu já tinha falado com a Tata que eu tava com um problema de endometriose e eu precisava fazer uma cirurgia. Eu estava com muito medo e graças a Deus eu não vou precisar fazer. E eu até falei com a Tata, eu fiz um jejum de doce, que eu gostava demais, e eu fui na feira, comi 3 pastel e um deles era doce. E eu falei, Thalita, eu comi o doce, eu não percebi. Ela falou, calma, você não percebeu, continua que vai dar certo. E deu certo, graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigada pelas orações, gente. Amém. Fica à vontade, Beca, para fazer a nossa oração. E você vai cantar um louvorzinho para a gente, né? Depende do meu violeiro. O violeiro está disponível aqui. Thalita, eu peço até desculpa, minha intenção não era fazer essa oração final, não. Era só uma oração para finalizar a palavra. Não, mas eu sempre surpreendo a pregadora para trazer a oração final. Thalita. Amém, José. Coloca o nome da Dalila também. A Larissa falou do problema que ela tem, e a minha filha estava com muitas dores esses dias, e a gente está até achando que ela tem o mesmo problema que a Nari também. E vamos orar por ela para que tudo ocorra bem, que ela vá no médico e não seja nada de mais grave também. Amém, amém. Deus está no comando. Obrigada. Eu falo na Bíblia, tem coisas que só, né, que são quebradas com jejum e oração, né? Então a gente precisa fazer jejum, precisa fazer oração. Eu e as meninas estamos com várias ideias aqui que a gente quer começar com vocês. Dia 1º de dezembro aí a gente quer começar eu vou jogar lá no grupo vou ver ainda se vai ser o jejum, se vai fazer jejum e oração juntas. Mas vai ser uma bênção. Eu tô com a Regiane, minha tia Júlia, minha mãe, a gente está aí num jejum de 21 dias que, olha, não tem sido fácil, não. Mas Deus está aí no comando e a gente vai começar a fazer isso no nosso grupo também. Eu fui convidada para participar desse com a Rê e algumas meninas que estão aqui no grupo, e eu achei legal a gente estender isso para o nosso grupo, né? Que é muito importante fazer certos, né, ou às vezes fazer um sacrifício, igual a Lari, a pessoa que eu conheço que mais gosta de doce, e ela fez esse jejum e, né, ela conseguiu a vitória dela. Então,
A gente precisa disso para não só não por troca, né? Mas também para louvar a Deus, para agradecer por tudo que a gente tem recebido. Então é muito importante fazer o jejum para se aproximar de Deus, porque é quando a gente entra no jejum, quando a gente faz o sacrifício, que a gente começa a ficar mais sensível, né? A gente começa a ficar mais sensível para ouvir o Pai. Hoje mesmo eu estava aqui trabalhando, eu fico o dia inteiro no YouTube ouvindo o louvor, às vezes, pregação, música. E aí eu tava aqui, nossa, teve umas horas assim que eu fui longe, assim, longe, longe, longe. E na correria do dia a dia, se eu não tô, às vezes, fazendo o jejum ou não tô fazendo esse sacrifício, eu nem conseguia perceber. E hoje eu fluí na música de um jeito assim que eu falei, meu Deus do céu, fui para em outro planeta. Então é muito importante fazer e a gente vai fazer isso no nosso grupo. Então eu vou jogar lá depois para a gente começar fazer esse jejum e oração nesse mês de dezembro aí, até para a gente orar para o próximo ano, né? Para que o 2022 venha a ser uma bênção, assim como esse foi. Eu acredito que houve muitas percas, mas até aqui Deus tem nos sustentado, né? Até aqui a gente está firme e forte. Amém? Pode orar, Beca. Amém. Irmãs, eu gostaria que vocês, quem puder, feche os seus olhos. E, claro, vamos orar pelos pedidos, mas ore por cura na sua alma agora. Ore por nova esperança, para Deus te dar um vislumbre de mudança, de autoestima, para que você consiga acreditar em quem Deus disse que você é. Não nas vozes de outras pessoas, não na sua mente, não em quem você acha que você é, mas em quem Deus disse que você é. Amém? Vamos orar juntas. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma noite na Tua presença. Muito obrigada por mais uma oportunidade de falar do Seu amor. Eu não sou ninguém, Senhor, eu não sou ninguém para estar aqui falando sobre Ti, porque o Senhor é tão santo e eu sou tão pequena, Pai. Mas eu sou grata a Ti, porque através da Sua misericórdia, o Senhor olhou para mim e teve graça, assim como teve graça das minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma que está aqui. E te peço que o Senhor contemple os nossos corações, que o Senhor veja as nossas aflições, o Senhor entenda o abatimento, entenda a dor, entenda a dificuldade, entenda o choro, que o Senhor recolha as nossas lágrimas e que o Senhor nos ajude a permanecer firmes em Ti, que o Senhor nos ajude a enxergar uma nova esperança em quem nós somos no Senhor, não apenas em quem nós somos no nosso trabalho, no papel que nós exercemos na nossa família, nas expectativas das pessoas sobre nós, mas que o Senhor nos ajude a nós nos enxergarmos. Abra os nossos ouvidos, Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz sobre quem nós somos, para que nós possamos ver os seus planos para nós, os seus sonhos para nós, que são muito maiores do que os sonhos e os planos que nós mesmas podemos alcançar, que nós mesmas podemos cumprir. Nós precisamos, Senhor, do teu toque especial. Nós precisamos da tua cura, da tua transformação. Eu te peço, Senhor, especialmente pelas minhas irmãs que estão se sentindo sem força para orar, que estão se sentindo sem força para esse último toque que pode causar a transformação. Nos dá, Senhor, um novo vigor, nos dá força, nos dá autoestima para lutar, nos ergue, Senhor. Coloca em nós objetivos, coloca em nós os teus sonhos. Tira todos os tipos de limitação das nossas mentes. Todo tipo de mentira que o diabo possa ter tentado soprar nos nossos ouvidos sobre quem nós somos. Fortalece a nossa identidade em Ti. Nos mostra que nós somos filhas amadas. Nos mostra que nós somos escolhidas, que nós fomos chamadas para fazer a diferença e que mais do que isso, nós somos capacitadas para alcançar muito mais do que nós acreditamos. Nos ajuda a entender a nossa importância, Deus, enquanto corpo de Cristo. Nos ajuda a entender que por mais pequeninas, por mais frágeis que cada uma de nós aqui nos enxerguemos, o Senhor nos enxerga como filhas amadas, importantes e insubstituíveis. Eu te peço também, Senhor, por cada um desses pedidos de oração, pela gravidez da Bruna, pela Josefa, pelo Felipe, por todas as minhas irmãs que estão aqui, pelas pessoas que elas consagraram a Ti nesse momento.
Nós nos entregamos a Ti, Senhor, em adoração, mas também em clamor. Nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecemos a nossa insignificância e reconhecemos que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Eu te peço, Pai, que o Senhor toque o coração de cada uma aqui e que quem entrou nessa chamada com o coração abatido, saia com o coração renovado, saia com a mente renovada, as forças, o vigor, as esperanças renovadas. Porque quando nós suplicamos em Ti, quando nós clamamos pelo Seu amor, o Senhor nos atende, como um Deus compassivo, misericordioso, cheio de graça e paz, cheio de planos, cheio de sonhos. Um Deus que ainda vê muito para nós e muito além do que nós imaginamos. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, 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 teus males te salva e te abençoa dos altos céus. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Amém. Deus, Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, aleluias. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Lindo. Glória a Deus. Beca, muito obrigada, meninas, muito obrigada. Foi uma bênção. Cada quarta-feira, né, Deus tem preparado de uma forma diferente e tem falado muito, né? Eu recebo, às vezes, as irmãs me chamando, falando, nossa, Thalita, tem sido uma bênção, e realmente tem edificado, assim. Como eu falei, eu quero movimentar ainda mais o nosso grupo, porque às vezes fica só na quarta, às vezes a gente fica ansiosa para chegar quarta-feira, então vamos, né, fazer outras coisas para a gente se alimentar todos os dias, mas eu conto com vocês, então toda quarta-feira, 8h30, a gente está aqui firmes e fortes, convidem mais mulheres, o link é sempre o mesmo, então fiquem à vontade para estarem aqui conosco. Muito obrigada, viu? Cada uma de vocês. E tem um restinho aí de semana, um resto de semana abençoado, na presença do Senhor. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu e as meninas estamos aí à disposição para orar, para jejuar, para ir nas casas fazer as orações, a gente está à disposição, tá bom? Beca,
Um beijo, obrigada, viu, meninas? Boa noite, fiquem com Deus. Beijo, obrigada. Beijo. Boa Boa noite. noite. Boa Paz noite. do Senhor para todos. Boa noite. Amém. Obrigada, irmãs. Deus abençoe. Amém. Te amo, mãe. Boa noite. Glória a Deus. A paz para todas.